conviver sem se envolver. É um segredo para a gente poder ter uma relação interpessoal saudável, com respeito, com distância, com segurança. Vamos falar sobre isso hoje, sobre como manter uma relação interpessoal saudável, sem se machucar, sem ferir o outro, sem passar dos limites. Antes, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, para que todas as vezes que tivermos vídeos novos aqui, você seja notificado. E é um prazer ter você aqui comigo, para a gente discutir um pouco sobre relacionamentos interpessoais. Já falei em alguns momentos sobre relacionamentos interpessoais, mas eu quero trazer para você hoje uma ideia de convivência sem envolvimento emocional. Como que a gente consegue conviver, com pessoas sem se envolver emocionalmente com essas pessoas? Conviver é ter uma vida em comum, é estar em uma comunidade, é estar junto com essa pessoa de alguma forma. Vou te dar alguns exemplos. Você convive com seus colegas de trabalho, você convive com colegas de uma comunidade, você convive com seus colegas da sua escola, da sua faculdade, dos seus cursos, você convive com seus familiares, então você vive junto, assim, você divide alguns espaços em comum com muitas pessoas. Mas não são com todas essas pessoas que você tem uma identificação, que você tem um envolvimento. O envolvimento, o que é? É como se fosse grudado, sabe? É como se fosse completo, é como se fosse abraçado, é como se fosse junto, né? Colado com essa pessoa. No sentido figurado, obviamente. Então, envolvimento é uma relação mais profunda que nós temos com algumas pessoas. Então, eu quero dizer para você que não precisa ser dicotômico, por exemplo, você só vai conviver com pessoas que você vai se envolver. Ai, olha, eu não tenho afinidade com tal pessoa, então não consigo ficar no mesmo lugar que essa pessoa. Não necessariamente. Isso é uma distorção, uma dicotomia. Ou eu amo, ou eu odeio. Ou eu tô com essa pessoa, ou viro as costas. A gente não precisa dessa dicotomia nas relações interpessoais. Nós podemos flexibilizar as nossas relações. O que a gente precisa ter em mente? Dicotomia é uma distorção cognitiva, né? Uma das distorções cognitivas, que é o preto ou branco, o certo ou errado, o sim ou não, sabe? Algo mais rígido e inflexível. A gente precisa tomar cuidado com a distorção cognitiva, que é a personalização. Nós personalizamos as relações, nós nos envolvemos mais do que nós queremos nos envolver. O que é personalização? É quando eu pego para mim. É quando eu levo para o lado pessoal. Quando eu pego para mim algo que não é meu. Quando eu acho que tudo ao meu redor tem a ver comigo. Tudo diz a meu respeito. Então, se eu estou convivendo com algumas pessoas e essas pessoas têm alguns movimentos, alguns comportamentos e eu personalizo, eu me envolvo. E aí eu me envolvo por completo e muitas vezes nessa relação existem alguns desgastes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a personalização. O que é meu e o que não é meu. O que diz respeito a mim e o que não diz respeito a mim. Isso é colocar limites nas nossas relações. Nós não precisamos desfazer nenhuma relação. Nós precisamos colocar limites. Nós precisamos respeitar o nosso espaço e o espaço do outro. Nós precisamos respeitar a nossa identificação ou não com a outra pessoa. Isso é convivência. Isso é você estar no mesmo ambiente de trabalho com algumas pessoas que você não se identifica para ser seus best friends. Isso é você conseguir trocar com algumas pessoas algo um pouco mais
não tão profundo, né? Se é que a gente pode dizer assim, algo um pouco mais fluido com essas pessoas, algo mais do cotidiano, algo mais daquele momento, e não trocar coisas tão íntimas com algumas pessoas que você não se identifica. Por quê? Nós não somos obrigados a nos identificar com todo mundo. Nós não somos obrigados a nos abrir para todo mundo, a ser melhores amigos de todo mundo. E ninguém é obrigado a ser o nosso melhor amigo, a se identificar conosco. Isso não tem a ver com a gente ser bom ou ruim, ou a gente ser legal ou não. Muitas vezes, gente, é uma questão só de identificação, né? É uma questão de você ter os mesmos valores, os mesmos pensamentos, as mesmas crenças e tudo mais. Quando nós respeitamos os limites, respeitamos os pensamentos, respeitamos os espaços das pessoas, nós conseguimos conviver sem nos envolver. Esse é o grande segredo para um relacionamento interpessoal saudável. Eu preciso desenvolver melhor os meus relacionamentos interpessoais, eu preciso ficar bem com todo mundo. Cuidado! O que é ficar bem com todo mundo? O que é ter um bom relacionamento interpessoal? Nada mais é do que você, em primeiro lugar, respeitar a individualidade de cada pessoa e respeitar os limites da convivência de cada pessoa. Entender que você tem o direito de se envolver, levar para um patamar maior aquela relação ou não. E quem tem esse direito? Então, se você quer desenvolver relacionamentos interpessoais saudáveis, lembre-se que você precisa olhar para a personalização. Olhar para aquilo que é meu e aquilo que é do outro. Aquilo que é sobre mim e aquilo que é sobre o outro. Aquilo que diz respeito a mim e aquilo que diz respeito ao outro. Olhar também para a liberdade de convivência sem envolvimento. Para a liberdade de respeitar, de estar no mesmo espaço, mas não ser best friends. Tá tudo bem, né? Eu acho que a gente pode estar desenvolvendo essa habilidade de estar próximo e convivendo sem se envolver, dentro de uma profundidade que você não queira ou que a pessoa não quer. Já aconteceu comigo quando eu era menor, na escola, no colégio e tudo mais, que eu queria muito ser a melhor amiga de uma determinada pessoa. Eu queria né? Nem que dirá a melhor amiga, porque eu admirava muito ela e tudo mais, e eu queria muito que ela gostasse de mim, que ela fosse minha, sabe, minha melhor amiga, que eu fosse a melhor amiga dela. E porque eu comecei a desenvolver uma ideia de rejeição, né, de que eu não era boa o suficiente para ser amiga dela. E eu quero desconstruir isso com você, porque muitas vezes não é sobre isso, é sobre a identificação, é sobre valores, é sobre pensamentos, não é sobre ser bom ou não ser bom, ser legal ou não ser legal. É claro que existem situações assim, que a gente precisa rever os nossos comportamentos, mas tem situações que não é sobre isso. Então a gente tem que trazer sempre evidências nos nossos. A grande sacada, né? A grande possibilidade de trabalhar com as distorções são as evidências. Porque as distorções são erros cognitivos, são pensamentos que vêm sobre mim, sobre o outro, sobre o mundo e o futuro, que não tem concreticidade nenhuma, não tem verdade nenhuma naquele pensamento. Às vezes é uma maneira como eu vejo as coisas e que eu construo. Trazer as evidências para os nossos pensamentos. E muitas vezes, quando a gente traz evidência para o pensamento, cara, será que eu sou ruim mesmo? Por isso que a pessoa não quer, por isso que a pessoa, sei lá, não está, né, conversando comigo e tal. Quando eu trago evidências, eu acabo com as distorções. Eu quebro as distorções. Porque as distorções, elas não têm fundamentação. As distorções são fruto das minhas experiências e das maneiras como eu interpreto
as coisas, as minhas vivências, da maneira como as pessoas imprimem em mim algumas visões, né, a respeito de mim mesma e tudo mais. Então, traga sempre evidências para os seus pensamentos. E dentro das suas relações interpessoais também. Traga evidências. Será que isso realmente diz respeito a mim? Será que de fato estamos tendo um problema? Será que de fato é sobre mim? Será que... Vamos trazer evidências, vamos pensar na concreticidade de fatos, porque aí a gente consegue trabalhar. Aí a gente consegue trabalhar na mudança do nosso comportamento, né, de trabalhar em alguma forma de reatar algumas relações, ou trabalhar na forma de aceitação de que muitas vezes as coisas são assim mesmo, e muitas vezes as pessoas escolhem estar para um lado e a gente para o outro, está tudo bem. Então, pense sobre suas relações interpessoais no sentido de você ter a liberdade de conviver sem se envolver, através da quebra da percepção, através de manter um limite nessas relações, respeito dessas relações e principalmente olhar para as evidências, para aquilo que realmente diz sobre você, diz sobre os outros, sobre os fatos, para que você não caia em sofrimento. Uma vez que nós personalizamos, rotulamos, fazemos leitura mental, enfim, temos diversas distorções cognitivas dentro das relações interpessoais, dentro da maneira como eu me vejo, isso traz sofrimento. Porque muitas tem a ver com maneiras erradas de ver a vida, de ver o mundo. Então você tem a liberdade de conviver sem se envolver e ter uma convivência frutífera, uma convivência feliz, respeitosa, amigável e que pode evoluir aí para um envolvimento ou não. Que você tenha um relacionamento interpessoal saudável e que você traga evidências e verdade para todas as suas relações. A gente se vê. Um beijo.